Fala, gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, na nossa jornada juntos, vamos ouvir os capítulos 8, 9 e 10 do livro de Oséias. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? Oséias, capítulo 8. O castigo está próximo. Toque a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel. É obra de artífice, não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeiam ventos e colherão tempestades. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas e não haverá farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Assíria como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes. Todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oséias, capítulo 9. O castigo de Israel. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A ira e o lagar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito, e na Assíria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor. O que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles fugiram por causa da destruição. O Egito os reunirá e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas. Espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo: o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim ao lado de meu Deus. Mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, é inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá.
o Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto, vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova, mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave, não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar os seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum sequer. Ai deles, quando deles eu me afastar. Aos meus olhos, Efraim era como Tiro, plantado no lugar agradável. Mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los. Por causa da maldade das suas ações, eu os expulsarei da minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido. Secaram-se as suas raízes, não dará fruto. E mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Oséias, capítulo 10. Israel semeou maldade e colherá destruição. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezavam as colunas sagradas. O coração deles está dividido e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não tememos o Senhor. E o rei, que poderia fazer por nós? Falam palavras vãs, juram falsamente e fazem alianças. Por isso, o juízo brota como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria ficarão com medo por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Assíria, como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água. Os lugares altos de Aven, que são o pecado de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares. E o povo dirá aos montes: cubram-nos, e as colinas caiam em cima de nós. Deus dá a sentença contra Israel. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa de sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará. Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavraram para a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes, e por isso entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu Bet-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos,
assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre Oséias 8, 9 e 10. Capítulos que nos falam sobre as consequências da desobediência, mas também nos aponta para a esperança na restauração que Deus oferece. Através de uma linguagem forte, Deus alerta seu povo sobre os frutos amargos da infidelidade, mas nos ensina que há sempre oportunidade para voltar para Ele. Oséias capítulo 8 descreve a rejeição de Israel aos ensinos de Deus. O povo tinha se voltado para os ídolos, buscando segurança nas coisas erradas, como alianças com nações pagãs e adoração a deuses falsos. Deus, através do profeta, avisa que as consequências virão, pois quem semeia o mal, colhe o mal. Esse capítulo nos ensina que nossas escolhas têm consequências, e quando nos afastamos de Deus, nos afastamos também da sua proteção e bênção. Oséias capítulo 9 traz uma mensagem de julgamento. Israel, que tinha experimentado as bênçãos de Deus, agora enfrentava a seca espiritual e a perda de direção. Deus alertava sobre a consequência de sua infidelidade, o exílio e o afastamento da terra prometida. No entanto, no meio de tanto julgamento, também se destaca o chamado para o arrependimento. Mesmo diante de sua rebeldia, Deus não desiste de seu povo. Esse capítulo nos ensina que, apesar das dificuldades que enfrentamos por causa do pecado, Deus ainda nos chama de volta e deseja nos restaurar. Oséias capítulo 10 continua com a denúncia da idolatria e do pecado de Israel. O povo continuava a confiar em suas próprias forças e ídolos, o que os impedia de viver segundo os princípios de Deus. Deus alerta que, se não se arrependerem, o julgamento será definitivo. Esse capítulo nos ensina que, por mais que busquemos seguranças em fontes falsas, só Deus pode oferecer a verdadeira paz e restauração. Refletindo sobre esses textos, aprendemos com Oséias 8 que nossas escolhas têm consequências e que precisamos ser cuidadosos para não nos afastarmos de Deus. Oséias 9 nos lembra que, mesmo nas piores situações, Deus nos chama ao arrependimento e à restauração. E Oséias 10 nos alerta sobre os perigos da idolatria e da autossuficiência, nos mostrando que devemos colocar nossa confiança única e exclusivamente em Deus. Que essa reflexão nos leve a buscar a Deus com sinceridade, a abandonar as falsas seguranças que buscamos e a viver de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele está sempre pronto para restaurar aqueles que se voltam a Ele de coração. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!